Boa noite, queridos irmãos que assistem o Evangelho no Lar, todas as noites às 20 horas, sob a orientação da Casa Espírita Eulália Nogueira. Pedimos então neste início de trabalho a proteção dos nossos espíritos protetores, para que estejam conosco, nos intuindo e nos dando toda a assistência necessária, assim como também a todos aqueles que nos ouvem, a todos os lares que estiverem ligados a este Evangelho. Hoje nós continuamos com o capítulo 28, Coletânea de Preces. Este capítulo nos apresenta modelos, sugestões de preces para todos os fins. Quando nos encontramos em alguma situação conflituosa ou de angústia, sem saber o que vamos fazer, recorremos à prece. E neste capítulo nós vamos sempre encontrar a palavra adequada a cada situação. Porém, não é necessário que repitamos exatamente as palavras aqui sugeridas. Elas são sugestões. Nós podemos fazer nossa prece do nosso modo, usando as nossas próprias palavras. Hoje nós veremos nos itens 40 e 41, prece para quando se está prevendo a morte próxima. Então o prefácio diz assim: a fé no futuro, a orientação do pensamento durante a vida para os destinos vindouros, favorecem e aceleram o desligamento do espírito, por enfraquecerem os laços que o prendem ao corpo. Tanto que, frequentemente, a vida corpórea ainda se não extinguiu de todo e a alma impaciente já alçou o voo para a imensidade. Ao contrário, no homem que concentra nas coisas materiais todos os seus cuidados, aqueles laços são mais tenazes. Penosa e dolorosa é a separação, e cheio de perturbação e ansiedade o despertar no além-túmulo. Então, por este prefácio, irmãos, nós percebemos que a aproximação da morte, para quem viveu mais ligado às coisas do espírito, não tem nada de apavorante nem dolorosa. A pessoa enfrenta com tranquilidade, porque sabe que a verdadeira vida é a vida do espírito. Ele já se preparou para isso. A ideia da morte próxima é mais dolorosa para aquele que viveu mais ligado às coisas materiais, que não tem a clareza da vida futura. Ele sente deixar aquilo que ele tem como seu aqui na terra, até mesmo a sua família. Então aqui nós temos um modelo de prece para ser dita por quem está sentindo a proximidade da morte. No item 41. Meu Deus, creio em ti e na tua bondade infinita. E por isso mesmo não posso crer hajas dado ao homem a inteligência que lhe faculta conhecer-te e a aspiração pelo futuro para o mergulhares no nada. Creio que o meu corpo é apenas o envoltório perecível de minha alma e que quando eu tenha deixado de viver, acordarei no mundo dos espíritos.
Deus Todo-Poderoso, sinto se rompem os laços que me prendem a alma ou corpo, e que dentro em pouco irei prestar contas do uso que fiz da vida que me foge. Vou experimentar as consequências do bem e do mal que pratiquei. Lá não haverá ilusões, nem subterfúgios possíveis. Diante de mim vai desenrolar-se todo o meu passado, e serei julgado segundo as minhas obras. Nada levarei dos bens da terra, honras, riquezas, satisfações da vaidade e do orgulho. Tudo, enfim, que é peculiar ao corpo, permanecerá neste mundo. Nem a mais mínima parcela de todas essas coisas me acompanhará. Nem me será de utilidade alguma no mundo dos espíritos. Apenas levarei comigo o que pertence à alma, isto é, as boas e as más qualidades, para serem pesadas na balança da mais rigorosa justiça. E tanto maior severidade haverá no meu julgamento, quanto maior número de ocasiões para fazer o bem que eu não fiz me tenha proporcionado a posição que ocupei na terra. Deus de misericórdia, que o meu arrependimento te chegue aos pés. Digna-te de lançar sobre mim o manto da tua indulgência. Se te aprouver prolongar a minha existência, seja esse prolongamento empregado em reparar tanto quanto em mim esteja o mal que eu tenha praticado. Se soou sem dilação possível a minha hora, levo comigo o consolador pensamento de que me será permitido redimir-me por meio de novas provas, a fim de merecer um dia a felicidade dos eleitos. Se não me for dado gozar imediatamente dessa felicidade sem mescla, partilha tão só do justo por excelência, sei que me não é defesa para sempre a esperança, e que pelo trabalho alcançarei o fim, mais tarde ou mais cedo, conforme os meus esforços. Sei que próximos de mim, para me receberem, estão espíritos bons, e o meu anjo de guarda, aos quais dentro em pouco verei, como eles me veem. Sei que, se eu tiver merecido, encontrarei de novo aqueles a quem amei na terra, e que aqueles que aqui deixo irão juntar-se a mim, que um dia estaremos todos reunidos para sempre, e que enquanto esse dia não chegar, poderei vir visitá-los. Sei também que vou encontrar aqueles a quem ofendi. Possam eles perdoar-me o que tenham a reprochar-me. O meu orgulho, a minha dureza, minhas injustiças, a fim de que a presença deles não me acabrunhe de vergonha. Perdoo aos que me tenham feito ou querido fazer mal. Nenhum rancor contra eles alimento, e peço-te, meu Deus, que lhes perdoe. Senhor, dá-me forças para deixar sem pena os prazeres grosseiros deste mundo, que nada são em confronto com as alegrias sãs e puras do mundo em que vou penetrar, e onde para o justo não há mais tormentos, nem sofrimentos, nem misérias, onde somente o culpado sofre, mas tendo a confortá-lo a esperança. A vós, bons espíritos, e a ti, meu anjo guardião, suplico que não me deixes falir neste momento supremo. Fazei que a luz divina brilhe aos meus olhos, a fim de que a minha fé se reanime, se vier a abalar-se.
Prezados irmãos, esta prece é muito completa, ela é profunda, ela abrange toda a vida de uma pessoa. Ela nos dá um panorama de como é a partida deste mundo para o mundo dos espíritos, nos revelando o que vai nos ser cobrado, como vamos ser recebidos, enfim. Então eu penso que é difícil que alguém que esteja mal, que esteja em estado terminal, em véspera da morte, tenha essa clareza e a lucidez de fazer uma prece dessa natureza. No entanto, o seu pensamento poderá estar dirigindo-se a Deus nesse sentido. Quem assim procede sabe que após a morte não veio nada. Sabe que após a morte se acordará no mundo dos espíritos, onde terá de prestar contas do que se fez de bom e do que se fez de errado. Não se deve lamentar o que deixamos na terra. E um outro ponto muito importante é declarar seu arrependimento a Deus e pedir indulgência pelos erros praticados. A prece também deve evocar o perdão pelos equívocos que a pessoa tenha cometido e a manifestação da vontade de perdoar aqueles que a ofenderam. Então, embora esta prece em alguns casos não possa ser dita por quem está em vias de desencarnar, ela é um exemplo de oração que pode ser feita por qualquer pessoa da família, alguém que lhe queira bem, que com certeza vai ser de muito proveito, vai auxiliar aquele que está desencarnando. De toda forma, essa prece é uma lição para nós encarnados de como que nós devemos nos preparar, porque não sabemos o dia que seremos convocados, convidados a deixar este mundo. Então vale a pena refletirmos sobre cada palavra que diz nesta prece. E agora nós vamos finalizar este trabalho de Evangelho no Lar, agradecendo a assistência dos espíritos amigos, bem como a paciência de todos os ouvintes, desejando que a todos muita força para enfrentar as dificuldades por que estejam passando. E devemos nos lembrar que uma prece dita com fé sempre vai ser ouvida pela espiritualidade. Então não desanimemos, mantenhamos firme a nossa fé, pedindo por todos aqueles que estão doentes, por aqueles que estão previstos para desencarnar em breve, por aqueles que já desencarnaram, também que eles recebam do mundo espiritual toda essa assistência, como nós vimos aqui na prece, que os espíritos amigos venham ao encontro desses que acabaram de desencarnar, direcionando eles para os lugares adequados ao seu nível de evolução. E que para os doentes venha um alívio, um lenitivo, alguém chegue perto desses irmãos, lhe dirigindo uma palavra de consolo e de fé na vida futura. Também pela fé que temos, rogamos o tratamento para as nossas águas,
todas aquelas águas que temos nos nossos lares, que pela ação e vontade dos espíritos superiores, ela se torne o medicamento de que nós necessitamos. E assim, amigos, amparados pela espiritualidade, nós nos despedimos, gratos pela oportunidade de levarmos as palavras do Evangelho a todos vocês. Muito obrigada, uma boa noite a todos e que assim seja.